É isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão. O mercado da bola segue agitado. E o volante Thiago Maia, que praticamente estava acertado com o Corinthians, pode ter um novo destino. Isso porque o Internacional de Porto Alegre entra na briga de vez para contar com o futebol do jogador nesta temporada de 2024. Matéria essa da UOL Sport traz o seguinte destaque: Inter tenta Thiago Maia enquanto Corinthians e Flamengo não se definem. Vale destacar que o Flamengo estava negociando junto com o Corinthians uma troca entre Thiago Maia e Fausto Vera, né? O Flamengo até tinha aceitado fazer essa troca desde que o Corinthians pagasse os 20 milhões de reais, valores esses que o time paulista ainda deve ao antigo time de Fausto Vera. Só que o Corinthians bateu o pé e disse só negociaria dessa forma se o Flamengo assumisse a dívida antiga. O Flamengo não aceitou e desse modo não aconteceu a negociação. O Internacional se mostrou interessado no volante Thiago Maia e corre por fora, enquanto Corinthians e Flamengo não chegaram a uma definição. Vamos entender o que aconteceu. O Corinthians tem conversas mais avançadas que o Inter. A negociação, no entanto, não teve grandes avanços nos últimos dias. O Colorado observa o entrave e tenta tomar a dianteira. O Inter crê em um final feliz na reta final. A tendência é de que a definição sobre o futuro de Thiago Maia aconteça na semana que vem. O Flamengo não se opõe a negociá-lo caso a proposta seja vantajosa. O volante foi comprado no início de 2023. Ele tem contrato com o rubro-negro até 2026. O Flamengo não tem interesse em uma troca. A princípio, a ideia é faturar com a transação. Thiago Maia tem a aprovação do técnico Mano Menezes. Ele também é bem recomendado pelo Cifute, Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. Então, o Corinthians quer outro meio-campista para brigar pela titularidade com Maicon e Ranieri. Thiago Maia é visto como potencial titular. Maia se encaixa na busca do Corinthians por jogadores mais fortes fisicamente. O Timão avaliou que tinha atletas técnicos, mas de pouca competitividade no meio-campo, como Cantígio e Renato Augusto e Juliano. O clube ficou otimista por uma troca de Thiago Maia e Mateuzinho por Fausto Vera. A negociação ainda não avançou e fez o clube do Parque São Jorge buscar a compra de forma independente, sem envolver outros atletas. O staff de Thiago Maia vê o Corinthians com bons olhos. Os agentes prometeram ajudar na liberação junto ao Flamengo. Então, essa indefinição envolvendo Flamengo e Corinthians para saber de fato onde Thiago Maia vai jogar, fez com que outras equipes despertassem o interesse no volante rubro-negro. Uma delas é o Internacional de Porto Alegre, que busca um volante para a posição e vê Thiago Maia como sendo esse jogador ideal. Portanto, se o Flamengo não se acertar com o Corinthians, o Internacional pode ser o futuro destino do volante rubro-negro, né? Lembramos que a fase de Thiago Maia nesse final de 2023 não foi boa. O atleta chegou a ser vaiado em várias partidas do Clube Carioca, principalmente contra o Atlético Mineiro, em que o Flamengo perdeu no Maracanã. Ele foi um dos mais questionados pela torcida. Então, Thiago Maia praticamente fora do Flamengo. Não se sabe ainda qual vai ser o destino, Corinthians ou Internacional, ou até uma outra equipe que tenha interesse em contar com o futebol do volante. E uma nova reunião entre o Flamengo e Bragantino estão marcadas para tentar selar esse impasse que segue sendo uma novela.
O nosso Mengão demonstrou interesse na contratação de Léo Ortiz, apresentou proposta oficial. O jogador também participa dessa negociação de maneira positiva e mesmo assim o Bragantino batendo o pé e dizendo que quer mais dinheiro. Isso prejudica principalmente a relação entre Flamengo e Bragantino. Se por acaso não se concretizar essa negociação, as próximas negociações entre Flamengo e Bragantino serão bastante conturbadas. E o site Globoesporte.com traz a seguinte matéria: Flamengo tem nova reunião por Léo Ortiz e staff entra em rota de colisão com o Bragantino. Cariocas reforçaram um encontro na quinta-feira, que dependem do movimento dos paulistas para subir proposta. Responsáveis pela carreira do jogador têm cabo de guerra com o executivo Diego Serri. Um cabo de guerra que já se aproxima de um mês teve mais um capítulo nesta quinta. O Flamengo voltou a se reunir com Léo Ortiz, que por sua vez repetiu a estratégia de cobrar do Bragantino redução dos 12 milhões de euros, 65 milhões de reais pedidos pela venda. Dessa vez, o empresário Paulo comandou a força-tarefa, em posicionamento firme com Diego Serri, executivo do clube paulista. O Bragantino tem uma proposta de renovação contratual para Ortiz, com aumento salarial, que o clube entende colocá-lo entre os zagueiros mais bem pagos do país. O agente, por sua vez, não deu margem para abrir negociação e reforçou que a decisão do jogador é pela transferência para o Flamengo. As conversas que iniciaram em tom amistoso esquentaram nos últimos encontros e os próximos dias serão decisivos para saber se as partes chegam a um consenso ou se as tentativas de saída será litigiosa. O Bragantino se apresenta para a temporada de 2024 na próxima segunda-feira. Léo Ortiz e seus agentes voltaram a bater na tecla de que há um trato para que o Bragantino reduza a pedida a partir do momento que o jogador decidisse sair. O clube, por sua vez, rebate dizendo que o acordo só vale para ofertas que venham do exterior. O Flamengo posicionou novamente para Ortiz e seus representantes na quinta-feira, de que está disposto a fazer novos esforços desde que o Bragantino sinalize uma redução da pedida. A oferta inicial dos rubro-negros foi de 5 milhões de euros, menos da metade da resposta que veio de Bragança Paulista. Tite segue à espera do reforço. O treinador, além de tê-lo convocado para a seleção brasileira em 2022, é amigo do seu pai, Luiz Fernando, campeão do mundo de futsal pelo Brasil, e se manifestou o desejo de contar com o zagueiro a partir de 2024, né? Portanto, segue esse impasse. Com certeza não vai ter um final nesses próximos dias. O Flamengo, junto com o Bragantino, deve continuar essa novela, porque o Bragantino não vai abrir mão de pedir um valor maior e o Flamengo não vai também pagar esses valores pedidos pelo Bragantino, né? 12 milhões de euros, pelo amor de Deus. Nino foi vendido recentemente por aproximadamente 6 milhões de euros. Por que o Bragantino quer pedir 12 milhões em um jogador que, por mais que seja um dos melhores do elenco, mas também não pode se exagerar pela pedida? Então o Flamengo segue nessa novela, com certeza vai complicar as relações entre as equipes. Futuras negociações entre elas vão ser dificultadas, seja da parte do Flamengo como também do Bragantino, justamente por esse impasse aí, já que o Bragantino teria um acordo com o Léo Ortiz, que se chegasse uma proposta nesses valores, negociaria o jogador. E agora voltou atrás e disse que era apenas proposta do exterior, né? Infelizmente, esse impasse deve seguir pelos próximos dias e o Flamengo ainda não se sabe se vai aumentar a proposta ou não. E aí, nação rubro-negra, será que Léo Ortiz vale todo esse valor? Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.